Olá a todos, pessoal! Recentemente eu andei pesquisando bastante sobre Lost Medias e acabei me interessando muito por esse assunto. Inclusive, o último vídeo que eu trouxe aqui no canal também foi sobre Lost Media. E outro assunto que eu sempre fui fascinado é a cultura japonesa. Eu sempre me interessei muito pelo Japão, então eu decidi unir as duas coisas e fazer um vídeo sobre Lost Medias japonesas. Só que eu decidi focar nesse vídeo em mídias mais obscuras e não muito conhecidas. Eu dei uma boa vasculhada na internet atrás de casos interessantes de Lost Medias japonesas e acabei encontrando alguns tópicos legais espalhados pelo Reddit, em fóruns japoneses e também em vídeos de youtubers gringos. Então eu reuni esses casos e decidi trazer aqui nesse vídeo para vocês. Espero que gostem e aproveitem o conteúdo. Zoom In foi um programa de notícias exibido na televisão japonesa entre os anos de 1979 e 2001. O programa era um clássico noticiário matinal bastante popular no Japão, e muitas pessoas ouviam as notícias apresentadas enquanto começavam o seu dia. Pouco antes do encerramento do programa, em 2001, um episódio foi exibido e posteriormente esse episódio viria a se tornar uma polêmica lenda urbana no país, por conta de uma situação, digamos, inusitada que teria ocorrido nesse episódio. Diversas pessoas começaram a comentar sobre um perturbador episódio desse programa que elas tinham assistido na televisão. De acordo com esses relatos, uma repórter estava apresentando a previsão do tempo em frente a um lago na região de Fukuoka. Em um determinado momento durante a apresentação, a repórter teria percebido que logo atrás dela, flutuando no lago, estava um corpo humano. Após perceber a presença daquele corpo ali, a repórter começou a gritar em completo pânico. A câmera focou no corpo por alguns instantes e de repente a transmissão do programa foi cortada. Pessoas mais céticas podem ouvir essa história e rapidamente pensar que tudo isso é apenas uma lenda urbana da internet, e durante muitos anos essa era a teoria mais aceita, já que não existia nenhuma gravação dessa reportagem disponível, e as únicas coisas que existiam sobre esse caso eram relatos de pessoas que diziam ter visto essa reportagem. Assim, tudo isso parecia ser apenas mais um caso de Lost Media falsa. Porém, no ano de 2021, cerca de 20 anos após essa reportagem ter ido ao ar, algumas coisas interessantes foram descobertas. Coisas essas que trouxeram um rumo bastante inusitado para esse caso. A reportagem original foi encontrada, provando que toda essa situação, por incrível que pareça, realmente aconteceu. Porém, existiam algumas diferenças entre a reportagem original e os relatos que as pessoas fizeram sobre ela. Os relatos diziam que a repórter teria avistado o corpo enquanto apresentava a previsão do tempo. No entanto, foi constatado que o corpo, na verdade, foi encontrado por uma pessoa que caminhava próximo ao parque cerca de 20 minutos antes do início da reportagem. Logo, o corpo já tinha sido descoberto quando as gravações começaram, e ele não foi descoberto durante as gravações, como os relatos diziam. Além disso, a repórter não gritou ao perceber que havia um corpo ali, e também a transmissão não foi cortada abruptamente após filmar o corpo. Na verdade, as filmagens até continuaram mostrando o corpo sendo retirado do lago. Apesar desse caso se tratar de uma Lost Media que foi encontrada, eu decidi trazer aqui no vídeo mesmo assim por ser um caso bem perturbador. E também por ser uma Lost Media que esteve perdida durante muitos anos e que a maioria das pessoas acreditava se tratar de uma Lost Media falsa, dada a natureza mórbida desse caso. Issei Sagawa é provavelmente um dos criminosos mais cruéis da história do Japão. Desde que ele era muito jovem, Sagawa já demonstrava um comportamento estranho e tinha alguns pensamentos e ideias bem doentias. Aos 28 anos de idade, Sagawa se mudou para a França para fazer um doutorado, e no verão de 1981, enquanto ele ainda estava morando na França, ele decidiu convidar uma mulher holandesa chamada Renée Hartveld para o seu apartamento, dizendo que o motivo do convite era para que eles pudessem estudar para um trabalho da faculdade, já que Renée estudava na mesma classe de Sagawa. A mulher aceitou o convite e foi até a casa dele. Eles começaram a estudar por alguns instantes, mas em um determinado momento, Sagawa encerrou a vida de Renée, e depois fez coisas que eu não posso mencionar aqui nesse vídeo. E o pior de tudo é que algumas dessas brutalidades foram fotografadas e até filmadas pelo próprio Sagawa.
Acredita-se que essas filmagens e fotografias foram apreendidas pela polícia francesa e nunca foram divulgadas por motivos óbvios, e esperamos que nunca sejam. Após o crime, Sagawa, que era de família rica e pôde contar com bons advogados, ficou preso por cerca de 2 anos enquanto aguardava julgamento. Durante o julgamento, ele foi considerado louco pela justiça francesa e foi enviado para um hospital psiquiátrico no país. No entanto, algum tempo depois, Sagawa foi deportado de volta para o Japão, onde ele não foi condenado pelos crimes que cometeu na França, já que aparentemente a França não encaminhou as acusações de Sagawa para o Japão, logo ele não podia ser preso no país. Mesmo após cometer um dos piores crimes da história do Japão, Issei Sagawa permaneceu livre até a sua morte em 2022, aos 73 anos de idade, fato que foi amplamente criticado por muitas pessoas. Yasuko Endo foi uma modelo, atriz e musicista japonesa nascida em 1968. Aos 14 anos de idade, Yasuko já possuía um grande currículo como modelo e atriz, e já tinha aparecido em várias revistas e atuado em um programa de televisão popular da época. No ano de 1986, aos 17 anos de idade, Yasuko se preparava para iniciar sua carreira no mundo da música. A garota gravou um single intitulado In the Distance, que estava previsto para ser lançado em maio daquele mesmo ano, e que aparentemente foi a primeira e única música gravada por Yasuko. Isso porque, menos de 2 meses antes do lançamento da música, Yasuko decidiu encerrar a sua própria vida. Algumas fontes apontam que um dos motivos que levaram Yasuko a decidir partir foi a sua rotina bastante intensa de trabalho, já que a garota passava muitas horas por dia em gravações e ensaios com pouquíssimo tempo de descanso. Em respeito à memória de Yasuko, a gravadora optou por não lançar a música que havia sido gravada por ela, e a canção segue até o presente momento completamente perdida. Acredita-se que a gravação principal da música foi destruída pela gravadora, mas que existam cópias dela, mas nenhuma dessas cópias foi divulgada ao público. Se você se interessa por lost medias japonesas, provavelmente você já deve ter ouvido falar no clássico comercial conhecido como Hitogata. Eu já falei sobre esse comercial em um vídeo aqui do canal sobre comerciais bizarros, e esse é um dos casos mais conhecidos de mídias perdidas do Japão. Basicamente, trata-se de um comercial que foi feito entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, que tinha o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os perigos das ferrovias. Só que o comercial acabou chamando a atenção das pessoas por conta de sua atmosfera bastante sombria. Porém, o aspecto mais curioso sobre esse caso é que até os dias de hoje a existência desse comercial nunca foi confirmada, restando dúvidas se ele realmente existiu ou se trata apenas de uma lenda urbana. Mas existe um outro comercial japonês perdido que é tão bizarro quanto o Hitogata e que algumas pessoas afirmam que existem provas reais de que ele de fato existiu. Esse comercial é conhecido como Joruri, e ele seria um vídeo informativo produzido pelo governo japonês com o objetivo de alertar a população sobre uma prática criminosa que estava ocorrendo lá no Japão. Essa prática funcionava da seguinte forma: um criminoso se passava por um vendedor e chamava alguém que estivesse passando na rua para um lugar isolado dizendo que queria vender algo para essa pessoa. Porém, chegando lá, o criminoso roubava a pessoa. Para alertar a população sobre essa prática, o governo do Japão teria produzido esse comercial, que mostrava uma boneca que chamava uma pessoa que andava na rua para um canto, e quando a pessoa chegava perto da boneca, um barulho era ouvido e o rosto da boneca se transformava em um rosto de monstro bastante assustador. O comercial finalizava com uma frase que alertava sobre essa prática. O que torna esse comercial um caso de lost media bem interessante é que, além de diversas alegações de pessoas que afirmam ter visto esse comercial, também existe um jornal publicado no ano de 1992 que menciona um comercial com características muito parecidas com esse comercial perdido. Esse jornal foi publicado na região de Aichi, no Japão, e nele podemos ver uma imagem do comercial que mostra uma boneca com rosto de monstro, que é bem parecida com a boneca das descrições do comercial perdido. Além disso, o texto embaixo da fotografia inclui algumas descrições do comercial, sendo que essas descrições casam perfeitamente com as descrições do comercial perdido.
Algumas pessoas acreditam que o comercial que está sendo mencionado nesse jornal seria de fato o comercial perdido, por conta das fortes semelhanças entre o comercial perdido e as características apresentadas no comercial do jornal. No entanto, a existência desse jornal pode até confirmar que o comercial existiu, mas até o presente momento ele segue totalmente perdido. Se você, assim como eu, gosta de lendas urbanas japonesas, provavelmente você já deve ter ouvido falar na lenda da boneca Okiko. Essa é uma boneca que possui diversas lendas que giram ao seu redor, lendas essas que afirmam se tratar de uma boneca mal-assombrada. Sendo que a principal característica da boneca Okiko, segundo a lenda, é o fato de os cabelos da boneca crescerem. Só que existe um outro caso de boneca mal-assombrada lá do Japão, que também está relacionado a um caso de Lost Media, que é o caso da boneca conhecida como Ikki-Ningyo, que eu vou apresentar para vocês agora. Tudo começou no ano de 1978. Em uma certa noite, um homem chamado Junji Inagawa, que é um ator e produtor cinematográfico bastante conhecido no Japão, estava participando de um programa de rádio. Após o programa, ele retornou para sua casa em um táxi e no caminho ele avistou a figura de uma garota usando uma espécie de kimono vermelho parada na rua. A princípio ele não achou nada demais, só que depois de um tempo ele percebeu que a garota começou a flutuar e começou a olhar fixamente na direção dele. Após esse incidente, o homem começou a ouvir alguns barulhos estranhos na sua casa. E algum tempo depois, ele começou a trabalhar em um novo projeto, que era uma peça de teatro, sendo que essa peça tinha uma boneca como parte central da história, já que no passado, no Japão, era muito comum a utilização de bonecas de tamanho real para aparecerem em teatros e peças artísticas. Só que quando Inagawa viu a boneca que foi escolhida para aparecer na peça, ele percebeu algo curioso. A boneca tinha uma aparência estranhamente semelhante com a da garota de kimono vermelho que ele havia visto na rua anteriormente. A partir desse ponto, diversas coisas estranhas começaram a acontecer em todos os lugares nos quais essa boneca estivesse presente. A artista que confeccionou a boneca desapareceu misteriosamente. Um dos roteiristas da peça teve sua casa incendiada e diversos acidentes ocorreram durante os ensaios da peça. Nesse momento começaram a surgir as lendas de que aquela boneca era amaldiçoada, e essas teorias ganharam força depois que a boneca apareceu na televisão. Em 1979, Junji Inagawa levou a boneca para aparecer em um programa televisivo pela primeira vez. Durante a exibição do show, diversos espectadores começaram a ligar para o estúdio perguntando quem era a criança sentada ao lado da boneca, só que não havia nenhuma criança do lado dela. Depois disso, as luzes do palco começaram a piscar como se estivessem falhando e os produtores do programa começaram a ter alguns problemas técnicos. As câmeras não funcionavam direito e a transmissão também começou a falhar. Depois que o programa encerrou, diversas pessoas no Japão começaram a comentar sobre ele, só que não existe nenhum trecho em vídeo conhecido desse programa, fazendo com que a existência desse episódio seja fortemente debatida na internet, especialmente em fóruns japoneses, com algumas pessoas afirmando que o programa de fato foi exibido e todas aquelas situações estranhas realmente aconteceram, e outras pessoas dizendo que tudo isso não passa de uma lenda urbana. Mas o que torna esse caso ainda mais interessante é que, embora não existam registros em vídeo desse episódio, existem algumas imagens desse programa, onde é possível ver a boneca junto de Inagawa e dos apresentadores do show. Além disso, Inagawa levou a boneca para aparecer na televisão diversas vezes nos anos seguintes, sendo que existem gravações desses episódios, o que comprova que a boneca de fato apareceu na televisão, mas a polêmica primeira aparição da boneca está atualmente perdida, sendo um dos maiores mistérios da televisão japonesa. Esse é um caso que tem pouquíssima informação a respeito na internet brasileira, e eu escrevi essa parte do roteiro com base em um vídeo gringo que eu assisti de uma youtuber chamada Sakura Stardust, que é uma youtuber que faz vários vídeos interessantes sobre o Japão, então eu deixo aqui os créditos a ela. Esse caso gira em torno dessa imagem, que se tornou uma espécie de meme lá no Japão por conta da forma grosseira que o desenho foi feito e também devido às circunstâncias sombrias nas quais essa caricatura surgiu. Essa imagem circula pela internet japonesa há pelo menos 20 anos, mas acredita-se que ela tenha surgido em um jornal televisivo do Japão
para ilustrar o rosto de um criminoso que teria realizado uma série de ataques violentos contra estudantes por volta do ano de 2003. Os primeiros registros conhecidos dessa imagem surgiram na internet japonesa no fórum 2chan, onde alguns indivíduos postaram a imagem para divulgar a face de um criminoso que estava à solta. Os textos presentes no topo da imagem falam sobre 7 agressões que ocorreram na região, onde as vítimas dessas agressões eram principalmente estudantes. Já o texto da lateral pode ser traduzido para algo como, abro aspas, desenho de uma testemunha do rosto do criminoso, fecho aspas. Por conta dessas legendas, as pessoas passaram a acreditar que a imagem original foi apresentada em uma reportagem de um jornal no Japão para divulgar o rosto de um criminoso responsável por ataques violentos na região. Acontece que, além dessa imagem propriamente dita, não existe absolutamente nenhum registro dessa reportagem, o que faz surgirem questionamentos se essa imagem realmente se trata de uma caricatura feita para representar um criminoso ou se é apenas uma piada da internet. Embora algumas pessoas tenham encontrado reportagens jornalísticas que datam do ano de 2003 falando sobre estudantes que haviam sido atacados por um indivíduo desconhecido, não foi encontrada nenhuma reportagem que apresentasse essa imagem em específico. Jules Bianchi foi um piloto de Fórmula 1 francês que teve sua trajetória interrompida de forma trágica durante uma corrida no ano de 2014. Na ocasião, Jules estava participando do Grand Prix japonês, que estava acontecendo na cidade de Suzuka, no Japão. O piloto acabou colidindo com o seu Marussia MR-03 após perder o controle do veículo na pista molhada. Após o acidente, Jules ficou em coma e veio a falecer cerca de 9 meses depois, por conta dos ferimentos causados pelo trágico acidente. Jules Bianchi foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a falecer por conta de um acidente em uma corrida desde Ayrton Senna. Existem algumas gravações do acidente que foram feitas por pessoas que estavam presentes no local da corrida. No entanto, as gravações oficiais da corrida feitas pelas empresas que administram e regulamentam a Fórmula 1 foram retidas em respeito ao piloto. Essas gravações incluem as filmagens de câmeras de determinados pontos da pista e também as da câmera do carro do piloto. Essa é uma lost media que deve permanecer perdida para sempre em respeito ao Jules Bianchi e aos seus familiares. Entre os anos de 1995 e 2002, um programa de televisão japonês chamado Kiniko Banzuki foi exibido em uma rede televisiva da cidade de Tóquio. O programa reunia diversas pessoas que competiam entre si em uma série de desafios, incluindo corridas, lutas, saltos, escaladas e outras atividades físicas que tinham o objetivo de colocar os participantes do programa no limite de suas capacidades. Kiniko Banzuki foi bastante popular na televisão japonesa, acumulando cerca de 287 episódios distribuídos em 28 temporadas, com cada episódio tendo aproximadamente 1 hora de duração. No ano de 2002, o programa já estava em sua última temporada de exibição, mas ainda era um show significativamente popular no Japão. Naquele ano foi exibida uma edição do programa onde foi introduzida uma nova pista de obstáculos, onde os competidores deveriam percorrer. Essa pista, que ficou conhecida como Power Island, tinha 2 principais obstáculos. Primeiramente, os participantes tinham que carregar uma bola de aproximadamente 47 quilos que caía em um declive na direção deles. Em seguida, no segundo obstáculo, eles deveriam carregar essa bola até o topo do declive e usá-la para atravessar um corredor coberto por água. Infelizmente, essa pista seria palco de um trágico incidente que não só afetou a vida de 2 competidores, mas também contribuiu bastante para o encerramento do programa. No dia 5 de maio de 2002, foi ao ar uma edição de Kiniko Banzuki, onde 35 pessoas participaram de um desafio na pista Power Island que eu mencionei anteriormente. A maior parte dos participantes conseguiu concluir a pista com segurança, mas as coisas começaram a tomar um rumo diferente quando Wei Tao, um chinês de 19 anos, que estudava na Universidade de Kyoto, acabou caindo durante o segundo obstáculo. Após a queda, o rapaz conseguiu se levantar por conta própria, mas logo começou a se queixar de fortes dores. Ele foi levado ao hospital, onde foi constatado que Tao havia sofrido uma lesão cervical. Apesar do triste acidente, os produtores decidiram continuar com o programa, o que foi um grande erro. Isso porque logo após a lesão de Tao,
Outro competidor que participou do circuito logo após ele, chamado Takunori Isa, também acabou caindo da pista e coincidentemente também sofreu uma lesão cervical, ficando com suas pernas paralisadas. Após o segundo acidente, as gravações do episódio foram finalmente cessadas e o programa foi suspenso por conta das polêmicas envolvendo a segurança dos competidores. Os produtores afirmaram que a pista em questão foi testada antes do programa, e durante esses testes não foi encontrado nada que pudesse colocar os participantes em risco. Pouco tempo depois, o programa foi cancelado e o trágico episódio nunca foi exibido ao público, permanecendo até o momento completamente perdido, com apenas algumas imagens disponíveis. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Existem muitos casos de Lost Medias do Japão, mas nesse vídeo eu decidi focar apenas em mídias mais obscuras e perturbadoras, e também em casos que não são tão conhecidos, tipo Jeff the Killer ou coisas assim. Mas se vocês quiserem eu posso fazer outro vídeo, talvez até um iceberg, falando de Lost Medias japonesas de forma geral, abordando tópicos mais conhecidos também. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, eu peço que você deixe um like porque isso ajuda demais na divulgação do vídeo. E se você curte esse tipo de assunto, considere se inscrever aqui. Tem muitos vídeos bacanas que vão sair no canal futuramente. Mais uma vez agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.